Bom dia, irmãos, que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Mais um domingo que Deus nos permite estar em sua casa e gostaríamos que estivéssemos todos aqui juntos, mas permitiu o Senhor que nós tivéssemos a ferramenta da internet para cultuar e bendizer o nome dele. Convide a sua família, convide todas as pessoas que estiverem perto de você para que nós demos início à nossa escola dominical louvando ao nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso bom Deus possa alcançar a sua vida, que nesse exato momento, na segurança do seu lar, você possa acompanhar essa transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu convido você, desafio você a compartilhar o link dessa transmissão para que mais pessoas possam aprender da Palavra de Deus na manhã desse dia, domingo, dia que o Senhor reservou para este encontro. Nós estamos vivendo o momento mais severo da pandemia em nossa cidade. Por causa disso, há um lockdown mais severo, então nós limitamos a nossa transmissão para poucas pessoas, apenas os pastores estão hoje envolvidos para que haja segurança e o bom testemunho da igreja seja notada por esta cidade. E a nossa oração é para que este momento passe rápido, este momento seja breve. Mas eu queria
ler com os irmãos o Salmo de número 139, Salmo que fala da onisciência, da onipotência de Deus. Neste Salmo, o salmista começa a relatar o quanto Deus conhece a sua vida, o quanto Deus conhece, porque afinal de contas foi Deus que o criou, foi Deus que o formou. E depois de narrar toda a onisciência de Deus, depois de falar a respeito de todo o poder de Deus, ele termina nos 2 últimos versículos dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como Deus conhece melhor a vida do salmista do que ele mesmo a conhece, ele ora dizendo para que Deus verifique os erros que porventura ele possa desconhecer e que este Deus possa trazer o perdão, possa derramar a misericórdia sobre a vida dele. Essa é a nossa oração neste domingo, para que o Deus que conhece a nossa vida possa olhar para o nosso íntimo, olhar para a nossa vida no particular e nos orientar a caminhar sempre de acordo com a sua vontade. Eu convido você a fechar os seus olhos, parar nesse exato momento com as suas atividades, o almoço que você está correndo para fazer, a casa que você está aí lutando para manter limpo. Para neste exato momento as suas atividades e curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus, pedindo que Deus perdoe os seus pecados, as suas falhas e que o soberano Deus possa abrir o seu coração para ouvir a sua palavra na manhã desse dia. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Esta manhã de escola bíblica dominical só é possível porque a Sua graça é derramada sobre esta igreja. E apesar de toda a dificuldade imposta por este momento de pandemia, nós olhamos para Ti e temos razão para continuar a caminhar, porque o Senhor Deus é que nos dá a paz, independente da guerra ao nosso lado. Nós oramos nesse exato momento, pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nos ajude a andar sempre pelo caminho correto, o caminho certo, o caminho das Sagradas Escrituras, ó Pai. No nome de Jesus, que a Sua graça, a Sua misericórdia possa alcançar a vida dos nossos irmãos que estão nessa cidade de Campo Mourão, mas que também estão acompanhando essa transmissão em todas as cidades deste Brasil. Que o Senhor possa alcançar, abençoando, perdoando, levando a cura, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ainda ouvir mais uma canção de louvor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Se você puder, vamos todos juntos como família do Senhor cantar louvores ao nome dele. Eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Atraiu-me com palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor.
Bom louvar ao nosso Deus, bom ter você ainda que virtualmente acompanhando essa escola bíblica dominical. Certamente Deus tem um recado muito importante para o seu coração. Antes de passarmos para a meditação da palavra de Deus, eu gostaria de dar alguns avisos para os irmãos. Nós estamos funcionando momentaneamente apenas de forma online. As nossas atividades presenciais estão suspensas. Para o próximo final de semana, o Conselho vai ainda analisar a situação para saber se é viável ou não um retorno dentro das normas do decreto estadual e municipal, mas isso nós vamos avaliar ainda no decorrer desta semana. Por isso é importante você estar aí ligado nas nossas mídias sociais, no Facebook e também nos nossos grupos de WhatsApp para você receber as nossas informações. Mas mesmo online nós estamos transmitindo as nossas atividades e eu convido você para acompanhar terça-feira, 18 horas e 30 minutos, a nossa live de reunião de oração. Nós queremos orar por você, queremos orar por sua família, queremos orar para que Deus possa curar esta cidade. Por isso, acompanhe a nossa transmissão na terça-feira, 18 horas e 30 minutos. E na quarta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, momento de conhecer a palavra de Deus um pouco mais a fundo. Por isso, também acompanhe a gente na quarta-feira, 18 horas e 30 minutos. Nós estamos com as portas da igreja fechadas, mas a igreja continua trabalho, continua em movimento. A secretaria está aberta de terça até sábado. Se você necessitar de alguma coisa, pode nos procurar. Os pastores estão nos seus gabinetes, estão aí fazendo visitas quando necessário, atendendo com toda a segurança que o momento exige, mas atendendo e procurando ser útil, ser bênção de Deus na sua vida. É importante que neste momento você possa nos ajudar, colaborar, divulgando as nossas lives nas mídias e também que você possa acompanhar sempre as transmissões de todas as nossas atividades. Você que é membro desta igreja, que gostaria de dar o seu dízimo e sua oferta, você pode trazer até a secretaria de terça até sábado, ou então você pode fazer as transferências por meio online, por meio da chave Pix, ou o depósito, da forma que você achar melhor. Qualquer dúvida, basta procurar a secretaria, ligar nos nossos telefones. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, que você possa alcançar em Deus as bênçãos que você tanto necessita. Nesse exato momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã, quem vai nos trazer a mensagem é o pastor Renan. Lembrando que à noite nós teremos também a transmissão do culto às 17 horas e 30 minutos, oportunidade em que eu vou compartilhar um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Agora nós vamos ouvir o pastor Renan. Que Deus abençoe e que Deus fale aos nossos corações hoje e sempre. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, nesta manhã de domingo, ainda que online, mas o povo de Deus está conectado, o povo de Deus está sedento para ouvir a palavra do Senhor. E é isso que nós iremos fazer neste momento. Te convido a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 7, para que nós possamos então ser edificados pela palavra. Mateus capítulo 5, versículo 7, quando a palavra de Deus então nos diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma palavra um tanto quanto comum em nosso vocabulário. Falamos em misericórdia. Até as crianças falam em misericórdia. Há um tempo atrás eu tinha combinado de almoçar com um amigo e nós entramos no restaurante e numa mesa próxima à nossa chegou uma família, um pai, uma mãe e uma criança, uns 5, 6 anos. E de repente aquela criança então,
muito arteira, e o pai sentou na mesa, a primeira coisa que ela fez, já derrubou o copo que ali estava, daqui a pouco ela pegou o talher e jogou o talher no chão, daqui a pouco o pai tirou comida, ela jogava a comida no chão, assim, causando no restaurante. E todo mundo que estava ali perto, com o desejo de tomar uma atitude com essa criança, não pode uma criança estar mandando nos pais desta forma. Então aquela criança foi fazendo uma traquinagem ali atrás da outra. E de repente o pai daquela criança perdeu totalmente perdeu totalmente ali a razão, ficou bravo, eufórico com aquilo que aconteceu, pegou o menino no colo e saiu com ele, e ele dizendo assim: papai, por favor, tenha misericórdia de mim. Tamanha a fé daquele menino que, ao ser no momento ali de ser coagido, pediu misericórdia ao seu pai. A palavra misericórdia é uma palavra que vem do latim, queria que os irmãos acompanhassem comigo, que é bem o tema que nós iremos conversar nesta manhã. É uma junção, na verdade, de duas palavras. A primeira é a palavra miseratio. A palavra miseratio é uma palavra que se traduz por compaixão. A segunda palavra, a junção dessas duas palavras, de miseratio cordis, é a palavra cordis, que traz a ideia de coração. Ou seja, quando nós falamos em miseratio cordis, traz a ideia de uma paixão partilhada, uma paixão que marca, que inunda profundamente o coração. Alguém usando esses conceitos foi dizer que compaixão é conseguir colocar o coração na miséria do outro. Compaixão é conseguir sentir não apenas intelectualmente, mas também na prática a dor do outro. A palavra grega que Jesus usou para determinar misericórdia quer dizer uma compaixão profunda. Traz a ideia de uma identificação com aquele que se encontra em necessidade. Então, quando você pensa em misericórdia, segundo a Bíblia, você está falando de uma compaixão profunda, de uma identificação quase que física com a dor do outro. A palavra compaixão ela é uma palavra tão forte porque ela traz justamente esta ideia de uma paixão partilhada, de partilhar a dor que é do outro. Todavia, tanto compaixão quanto misericórdia precisam ser distinguidos de um sentimento que volta e meia nós temos e que, na verdade, isso não é ter misericórdia, que é o sentimento da pena e o sentimento da dó. Porque quando eu digo que eu tenho pena de alguém, é diferente de eu dizer que eu tenho misericórdia de alguém. Eu acredito que todos os irmãos viram o vídeo deste pai no supermercado em Goiânia, e ele está ali com o seu filho no colo. E ele entra então no supermercado e que estava prestes agora a decretar um lockdown em Goiânia, e as pessoas então correram ao supermercado, e aquele pai então com o seu filho no colo, ele fala que está desempregado, fala que por conta dessa situação ele não tem o que comer na sua casa, esbraveja ali e pede misericórdia das pessoas. Pedem que as pessoas possam fazer algo por ele, possam o abençoar naquele momento. E aí o que nós vemos deste vídeo, um vídeo que traz muito impacto, é que várias pessoas vão saindo dos seus carrinhos e colocando dinheiro na mão deste homem para que ele possa então levar dignidade, levar alimento para a sua família. Aquelas pessoas que tiraram a mão do bolso e que foram até aquela pessoa e entregaram o dinheiro, estas pessoas tiveram misericórdia. Estas pessoas exercitaram a misericórdia. Mas nós que vimos um vídeo, simplesmente tivemos pena, tivemos dó, tivemos tristeza de ver um pai que tinha o seu trabalho e por conta de toda esta situação que o afligiu a tal ponto de não ter o que comer. E pessoas também que, quem sabe, estavam ali, mas por algum motivo não o ajudaram, talvez por não poder ajudar, talvez por não se sensibilizar, quem sabe, há pessoas de todo tipo. Essas pessoas, mas que viram e apenas sentiram algo, essas pessoas tiveram apenas pena e apenas dó. Porque na compaixão e na misericórdia, eu olho para o caído e eu me sensibilizo com ele. Mas por alguma razão
que só Deus pode colocar no meu coração, o problema dele passa a ser meu também. Por isso que é importante a gente destacar isso aqui, que compaixão e misericórdia, eles só existem quando, além de eu me sensibilizar, o problema da pessoa é assumido como meu também. Além de eu me sensibilizar, porque se eu fico apenas no campo da sensibilidade, apenas do sentimento, eu estou tendo apenas pena, apenas dó. Mas quando eu assumo o problema, quando eu exercito isso na prática, aí sim eu estou exercitando a misericórdia. Aí sim eu estou usando esta palavra que Jesus colocou de bem-aventurado dos misericordiosos, aqueles que estão exercitando na prática. E talvez você sente isso quando a luta é de um filho, por exemplo. Você que é pai, você que é mãe, sabe bem disso. Quando o seu filho está doente, quando o seu filho está ali com febre, 38, 38,5, aquilo lhe traz preocupação, você não dorme. Você o leva para dormir na sua cama, ou você vai para o quarto dele, fica sondando a noite inteira, fica o observando. Porque você está tendo não apenas pena e dó de, olha, coitado do meu filho que está passando por essa situação. Não, você está tendo misericórdia. Você está indo ao encontro dele. Você está fazendo da dor dele a sua própria dor. Você está compartilhando da dor dele e ajudando com a sua força, com o seu entendimento, com a sua sabedoria, com os seus recursos, para que a dor dele, então, cesse. Para que aquilo seja restaurado. Isto é exercer misericórdia. Porque misericórdia, irmãos, é evidenciar a emoção na prática. É além de eu me sensibilizar, além de eu sentir algo, mas eu exercitar isto em prática. Pena e dó fica no sentimento. Misericórdia é evidenciar a emoção na prática. É quando eu construo ações em benefício do outro. Ações e atitudes para que a dor, para que a tristeza, para que a aflição do outro seja de fato cessada. Porque, aliás, a Bíblia diz em Atos 20, 35, que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que exercita a misericórdia. É aquele que está sempre pronto a estender a mão, a abençoar a vida de alguém. Portanto, quem exercita a misericórdia vive em felicidade ultracircunstancial, porque Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados quem evidencia a emoção na prática. Bem-aventurado aqueles que deixam de pensar apenas no seu ego, no seu umbigo, e fazem isso em detrimento do outro. E usam a sua estrutura emocional, usam os seus recursos, usam a sua vida para que a dor do outro seja cessada, para abençoar o outro. Só que quando nós abençoamos o outro, Deus nos abençoa, Deus nos fortalece. E isso é felicidade ultracircunstancial, porque em todo tempo nós podemos ser felizes se nós exercitarmos a misericórdia. Isso é promessa de Jesus. Então nós precisamos ver aqui 3 características de gente misericordiosa. E se você tem exercitado isso na sua vida, glória a Deus. Mas talvez se a algum ponto você tenha se tornado uma pessoa relapsa pela situação que nós estamos vivendo, eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, você pudesse rever a sua vida e pudesse alicerçar em Jesus novamente e exercitar e ser uma pessoa bem-aventurada porque exercita a misericórdia. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que exerce a misericórdia, uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que vive em paz de espírito. Afinal de contas, os misericordiosos jamais serão acusados de terem ultrapassado o limite, de terem feito algo contra alguém que ele não merecia de fato receber aquilo. E os não misericordiosos normalmente atravessam o limite. Um pai não misericordioso, ele normalmente dá uma bronca no seu filho, mas não apenas ele oferece a bronca, ele vai na bronca até o humilhar, até o envergonhar, até o deixar aquele menino no pó. Maridos sem misericórdia destroem as suas esposas quando querem dizer para elas que algo que elas fizeram está errado. Mas eles simplesmente destroem. Eles simplesmente, nos seus argumentos, na sua força, na sua posição, ele humilha, subjuga. Cônjuges sem misericórdia, quando as crises vêm, sempre colocam a culpa no outro.
nunca assume a responsabilidade. E aliás, mesmo se a culpa estiver evidente no outro, ele nunca compreende eles como uma só carne, de estamos juntos, de vamos passar por mais esta situação. Gente não sem misericórdia, não se contenta em mostrar o que está errado. Ele precisa levar a pessoa ao mais baixo nível de humilhação. Talvez você já tenha lidado com pessoas assim. Um chefe, uma pessoa da família, alguém que você já se relacionou. Alguém que simplesmente não mostrava, olha, você errou aqui, cara. Houve uma falha, né? Você não age dessa maneira. Mas que não fez isso sem misericórdia, fez isso na raiva, fez isso no ódio, fez isso para te humilhar, fez isso para te ver mal. Mas por outro lado, irmãos, como é bom conviver com o marido, com o filho, com a esposa, com um amigo misericordioso. Isso não faz dele, ser misericordioso não é ser complacente com o erro, não é ser fraco, não é do tipo que se relaciona com o filho e diz, que não briga com o filho porque diz, coitadinho, coitado, já está nessa situação, já não sai de casa para nada, eu não posso exercer uma bronca nele nesse momento, tadinho, eu preciso entender esse momento, não. Ser misericordioso não é ser omisso, mas ser misericordioso é ter compaixão, é falar na medida correta, é explicar o porquê está corrigindo, é sentir a dor do outro e não se alegrar por simplesmente dizer assim, olha, eu te avisei, eu te falei para você não fazer isso, eu te falei, eu disse que você iria colher isso. Não, o misericordioso ele não se importa em jogar na cara, ele compreende o erro, ele explica, ele exorta, mas ele faz tudo isso em amor. Ele faz tudo isso querendo o bem daquela pessoa, porque afinal de contas, ele está também sentindo a dor do outro. Ele está também sentindo aquela dificuldade. Portanto, irmãos, gente misericordiosa é alguém que nunca vai impor uma punição sobre o outro de maneira que ele não mereça. Uma pessoa misericordiosa busca não ser injusto com alguém por onde passa, o que lhe traz uma paz de espírito que se traduz em felicidade. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que em cada relacionamento, em cada atitude, seja a pessoa que for, ele busca exercer a justiça. Ele busca tratar com dignidade. Ele busca tratar com compaixão. Ele busca compreender o que está se passando. E isso não lhe acarreta em mágoas, em rancor, em dificuldade nos relacionamentos. Isso traz paz de espírito. Porque quando eu me relaciono bem com as pessoas, eu tenho paz. Paz em abundância. Que se traduz em felicidade, porque eu sou livre, eu sou liberto. Portanto, que você possa exercitar a paz de espírito sendo misericordioso. Buscando não ser injusto. E mesmo quando for exercer a justiça, mas exerça em amor. Uma segunda característica é que as pessoas misericordiosas são pessoas que têm prazer em ajudar. É ter prazer em estender a mão. Aliás, é um poder, é um prazer, aliás, a gente poder dizer, olha, conte comigo. É uma alegria, irmãos, a gente estar numa situação onde eu possa sofrer o problema do outro ao invés de sofrer os meus. Ano passado, aliás, foi um dos primeiros sermões que eu preguei na pandemia, acho que foi até o primeiro, que eu preguei um sermão sobre o livro do Timothy Keller, né, o Caminhar com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E durante aquela semana eu conversei com um irmão da nossa comunidade, um amigo, e ele me disse algo interessante. Ele me disse assim, olha, Renan, essa questão de sofrimento é tudo bem verdade, né? Eu entendo tudo aquilo que você disse, mas olha, olhando para a minha vida hoje, a família que eu tenho, os bens que eu possuo, o meu emprego, o meu relacionamento com a igreja, cara, eu posso dizer para você que eu não estou sofrendo, que eu não tenho muito motivo para reclamar. E, aliás, eu acho meio fantástico, né, para conversar e entrevistar essa pessoa, porque todo mundo tem algum motivo para reclamar. A gente tem a característica da murmuração. Mas esse irmão não, disse que estava tudo bem com ele. E eu, então, falei com ele assim, olha, meu irmão, já que está tudo bem com você em todas as áreas que você está olhando, participe do sofrimento de alguém. Participe da dor de alguém. Às vezes, Deus nos livra de certos sofrimentos, porque Deus quer nos usar no sofrimento alheio. E aí, caso a gente não queira ser usado no sofrimento alheio,
aí quem sabe nós podemos ter os nossos próprios. Cada um, quem sabe, decide o que prefere. Está sem problema, ajude o seu irmão que está com muito. Está sem problema, não é que você é mais abençoado para viver no comodismo da sua vida, do seu lar, de todo o conforto que lhe traz, não. É para você usar deste conforto, usar desta mordomia em benefício do outro, porque é uma bênção poder ajudar as pessoas. Para o cristão deve ser uma alegria estender a mão, porque só estende a mão quem está de pé, e nós só estamos de pé porque aprove a Deus nos salvar, aprove o seu Santo Espírito guiar as nossas vidas. Que bom quando podemos estar em pé para abençoarmos os outros, para ouvirmos o sofrimento do outro. Aliás, se nós queremos ser uma bênção, se nós queremos ter prazer em ajudar, ser instrumentos da misericórdia, quem sabe aqui nós temos pelo menos alguns itens que nós podemos realizar em benefício do outro, se fazendo próximo. Mas Renan, nós estamos em momento de pandemia, eu não posso me fazer próximo. Eu não posso visitar as pessoas nesse momento. Mas você pode saber das pessoas que volta e meia a gente coloca no grupo, que estão com Covid, que estão com pessoas com Covid, que estão enlutadas. Você pode pegar esse instrumento que está na sua mão, que é o WhatsApp, o seu celular, e ligar para essa pessoa. E mandar uma mensagem para essa pessoa. E falar com ela e perguntar como ela está. Em perguntar se ela necessita de alguma coisa, em enviar uma oração para ela, e a encorajar mediante as lutas, as aflições que ela tem passado. Eu convido com pessoas que têm lidado com a situação do Covid, que passaram, que pela graça de Deus não tiveram grandes complicações, mas que a aflição, que o medo do amanhã tomou conta deles de modo que até hoje estão em pânico. Irmãos, nós precisamos de pessoas para encorajar, mas você nem tem muito contato com ela. Não importa, não importa. Mande uma mensagem, encoraje essas pessoas, se dispõe a servi-la, se dispõe a ir na farmácia, se dispõe a ajudá-la, se dispõe a orar por ela diariamente. Irmãos, que o Senhor Jesus derrame criatividade sobre a sua vida, mas se dispõe, que pode ter certeza que Deus usará. E se pela graça de Deus você tem tido uma situação nesse momento financeiramente estável, saiba que essa estabilidade financeira não é simplesmente para trazer conforto e segurança aos seus simplesmente, mas trazer segurança às pessoas que estão ao seu caminho, às pessoas que nos cercam. Você precisa compreender que nós estamos nesta terra, irmãos, para sermos instrumentos de misericórdia. Com a nossa vida, com o nosso intelecto, com as nossas tecnologias, mas também com os nossos recursos, com o nosso dinheiro. E como é bonito a gente ver esse final de semana, mercados que por conta do lockdown tiveram que fechar, mas que colocaram as suas verduras do lado de fora, que abençoaram pessoas que foram ali e retiraram seus alimentos, que puderam ser abençoadas. Que bonito quando eu recebo mensagens, e pela graça de Deus, isso tem acontecido semanalmente, com o pastor Rovaldo, o pastor Pedro também, da gente receber mensagem de pessoas querendo estender a mão, querendo ajudar, querendo, pastor, tem alguém na igreja, eu vou mandar 1, 2, 10 cestas básicas aí, sim. Tem alguém aí, pastor, eu quero enviar roupas, eu quero fazer isso, eu quero ajudar. Tem alguém que eu possa abençoar nesse momento? Pessoas que compreendem as suas finanças, a sua estabilidade nesse momento é para abençoar o próximo. Seja um instrumento de misericórdia. Aqui nesses itens eu posso ter certeza que um deles, 2 deles, você tem a plena convicção de ser. Que Deus nos fortaleça para que a gente possa ter prazer em ajudar. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que se alegra em estender a mão. Ela não pergunta o porquê da pessoa estar passando por aquilo. Ela não denota os erros que a pessoa fez para chegar naquela situação. Ela simplesmente ajuda. Ela simplesmente exercita a misericórdia. Porque, aliás, Efésios 2 diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus teve grande misericórdia, fez da nossa morte, fez do nosso pecado, fez da nossa maldição a dele,
para que hoje nós pudéssemos ser livres de Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos exercitar a misericórdia com aquele que primeiramente executou nas nossas vidas. Mas em terceiro lugar, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem esperança no Deus todo misericordioso. Amém? É uma pessoa que tem esperança no misericordioso. Irmãos, li algum livro esses dias e eu não consegui achar o autor. Essa frase não é minha. Que graça é tudo aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Misericórdia é tudo aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos, mas Deus não nos deu. Eu vivo em misericórdia porque eu acredito em Deus. Eu acredito, eu coloco a minha esperança não na política, não na força de A ou B, não no messianismo de pessoas. Eu coloco a minha esperança naquele que é todo misericordioso, naquele que venceu a morte, naquele que me abençoou, que me salvou, mesmo eu sendo o seu inimigo, no Deus todo misericordioso. Porque eu exercito a misericórdia, essa frase do pastor Marcelo Gomes, que aliás deve ser alvo das nossas orações, né? O pastor Marcelo saiu da UTI, mas que a última notícia que eu tive, ele ainda está usando um respirador. Então vamos orar também, interceder por ele, que tanto abençoa as nossas vidas. E ele diz essa frase, quando ele diz assim, olha, eu exercito a misericórdia, porque no exercício da misericórdia, eu fortaleço cada vez mais a minha convicção na misericórdia de Deus. Porque se Deus tivesse tido apenas pena e dó de nós, irmãos, nós estaríamos condenados ao inferno. Se Deus olhasse para a humanidade e tivesse dito assim, nossa, que pena, que dó, tanta gente padecer, tanta gente ir para o inferno, que situação, né? Mas também, olha lá o que eles fazem, mas também vivem no descaso por Deus. Não, ele não teve apenas pena e dó, ele exerceu misericórdia. Ele esvaziou-se da sua glória e veio à terra, padeceu, sofreu, para que nós pudéssemos hoje ser livres. Para que nós pudéssemos hoje botar a nossa esperança naquele que é todo misericordioso. É por isso que eu exercito a misericórdia. Porque conforme eu vou estendendo a mão, conforme eu vou tendo prazer em ajudar, conforme eu vou abençoando as pessoas, conforme eu deixo de pensar em mim, para pensar no benefício do outro, é neste momento que Deus se revela. É nesse momento que nós nos tornamos pessoas mais espirituais, mais sábias. A sabedoria não vem simplesmente de conhecimento intelectual, de leitura, de ouvir mensagens, não. A sabedoria vem da misericórdia na prática. Como eu uso tudo aquilo que eu escuto, como eu uso todo este conhecimento em benefício do outro. Por isso que eu exercito a misericórdia, porque eu compreendo que é através dela que Deus se revela a mim, que Deus me fortalece. E quando eu a fortaleço, cada vez mais a minha convicção na misericórdia de Deus, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu sacrifico, mais eu sei que Deus estará cuidando de mim. Mais eu sei que não cai um fio da minha cabeça se Deus assim não o permitir. Mais eu sei que o Senhor está guiando os meus passos. Mais eu sei que o justo não ficará sem ter o que comer, nem sem ter o que vestir. Mas eu sei que o Senhor me dará conforme aquilo que eu preciso, conforme aquilo que eu necessito. Mas eu sei. E este Deus misericordioso, Ele nos abençoa pelo menos em dois aspectos. Quando eu boto a minha esperança na misericórdia de Deus, e quando eu exercito isso, sabendo que não é pela minha condição financeira, sabendo que não é porque eu sou bonzinho, sabendo que não é por mim, mas quando eu exercito misericórdia, porque Ele primeiro agiu com misericórdia a mim, acontece duas coisas. Primeiro, eu tenho alívio no sofrimento, alívio na dor, porque eu sei que se eu pude ser uma bênção, sendo pecador, sendo falho, eu pude abençoar, eu pude cessar a dor de alguém, com a minha presença, com uma ligação, com uma ajuda financeira, seja lá o que for, se eu que sou limitado pude fazer isso em nome de Jesus, você imagina o que o Deus todo misericordioso pode fazer por mim quando eu me encontrar em aflição?
quando eu me encontrar em dificuldade, pode ter certeza que o Deus misericordioso, pessoalmente, irá cuidar de mim, irá cuidar de você. Mas também Ele nos trará perdão dos nossos pecados. Nós compreenderemos o nosso mal, compreenderemos o pecado diariamente sobre a nossa vida. E apesar disso, apesar de nós cairmos, nós falharmos, nós teremos certeza que onde abunda o pecado, superabundou a graça. De que Deus é muito mais poderoso, que o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que a minha avareza, do que um sentimento de ostentação, do que a minha soberba. Deus é muito mais poderoso diante de tudo isso, de modo que eu confio no seu perdão. De modo que eu sou livre, não por mim, mas porque eu sei que Deus agiu com misericórdia sobre a minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, diante do nosso cenário, diante da vida que nós estamos tendo, qual será o seu sentimento? Um sentimento de raiva, de ódio do prefeito, do governador, do presidente, do pastor, de sei lá quem seja. Será alguém que buscará esperança num belo texto nas redes sociais, em compartilhar, em querer ganhar curtidas? Será que seremos pessoas que teremos apenas dó, apenas pena de olhar as dificuldades do outro, mas não moveremos uma palha para sair da nossa zona de conforto para abençoar a vida de alguém? Ou seremos usados em miseratio cordis, em paixão partilhada, em compaixão que inunda tanto a minha vida, tanto o meu coração, que ele me deixa inquieto, que não me deixa dormir, não me deixa descansar, enquanto eu não pegar o meu telefone e abençoar alguém, enquanto eu não orar, não me encorajar, não falar com alguém, enquanto eu não usar dos meus recursos para abençoar aquele que está sofrendo, aquele que está passando por fome nesse momento. Quem nós seremos? E a resposta de quem você será de fato se a presença de Deus está sobre você ou não. E meu irmão, minha irmã, se diante dessa reflexão você tem olhado para a sua vida e tem dito: Renan, eu não tenho agido com misericórdia, eu tenho simplesmente pensado em mim, na minha segurança. Nesse momento, se arrependa diante de Deus, crendo que Ele é misericordioso para perdoar as nossas vidas. Que Ele é poderoso o suficiente para nos perdoar de toda injustiça que nós cometemos, mas também para nos purificar de todo mal, mas também para gerar santidade neste momento na sua vida, para gerar um marco de mudança nesta manhã, onde a partir de hoje você será conhecida na sua casa, na sua família, no seu esposo, com aqueles que o cercam, no trabalho, com pessoas desconhecidas, como uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa. E aí você poderá apontar para Jesus Cristo e pessoas serão salvas em nome de Jesus. Amém? Que Deus o abençoe. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, a falar com Deus, a quem sabe pedir perdão, quem sabe agradecer, porque Deus tem exercido misericórdia com você e você tem exercitado isso em benefício do outro. Que bênção, glória a Deus por isso. Que Deus sonde o seu coração, que Deus sonde a sua vida, que Deus sonde a sua motivação nas redes sociais, que não seja ser conhecido por alguém que desfere ódio, mas alguém que está disposto a amar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, por esta manhã. Somos gratos pela Tua palavra que é tão riquíssima. Somos gratos porque o Senhor não teve pena e dó de pessoas pecadoras, miseráveis, injustas, como eu e os meus irmãos. Pelo contrário, o Senhor teve misericórdia e o Senhor evidenciou isso na prática. Evidenciou isso, Deus se entregando naquela cruz, sendo proferida toda a ira de Deus sobre você, e você suportou tudo aquilo, Pai, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que hoje pudesse ter alegria nisso, para que hoje exercitar misericórdia não seja para inflar o nosso ego, mas seja para evidenciar aquele que tudo fez, tudo entregou por nós. Ó Deus, o Senhor não nos deixe neste momento de tanta aflição, de tanta dor, sermos pessoas apenas egoístas, Pai.
Sermos pessoas que têm pensado em nós e nas pessoas que nos cercam, simplesmente. Mas que o Senhor nos leve em misericórdia. Que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho para que nós possamos abençoar. Quem sabe a pessoa que nos ajuda em casa. Quem sabe o nosso vizinho. Quem sabe alguém da nossa comunidade que está aflita nesse momento. Pai, que o Senhor não as deixe em solidão. Que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor nos coloque no caminho dessas pessoas, para que nós possamos exercitar a elas aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor mude, Pai, o nosso coração. O Senhor quebre os nossos ídolos. A nossa idolatria pelo dinheiro, pelo conforto, por algo simplesmente para nós. Ó Deus, nos faz pessoas cheias de empatia, de compaixão, de amor sacrificial, em nome de Jesus. Ó Deus, que a pessoa que estiver aflita nesse momento, nessa live, não simplesmente feche a sua barra, o seu navegador, mas que ela nos procure, que ela envie uma mensagem dizendo: eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso de uma cesta básica. Pastor, eu preciso. Pastor, eu preciso de salvação. Eu preciso que este Deus misericordioso inunde o meu coração. Ô, meu irmão, que o seu Santo Espírito de Deus esteja visitando a sua casa nesse momento. Que você seja marcado por uma presença, por uma paz que excede todo entendimento. Ô Deus, ministra, Pai, a tua cura. Ministra a tua salvação às pessoas que sofrem nesse momento. Ó Deus, que nós possamos estar aqui prontos a servir ao outro. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós agora recebemos a bênção. Agora, irmãos, com o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a unção, o poder, o consolo do seu Santo Espírito, esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.